Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoe você, que este seja um dia repleto das bênçãos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal, exatamente, o canal Devocional Diário. E o tema de hoje é o seguinte: por que a minha fé é provada, pastor? Exatamente, porque a minha fé é provada. Gente, eu lembro dessa pergunta, porque é uma pergunta interessante, né? Em um dos nossos atendimentos pastorais, né? Alguém me fez essa pergunta faz bastante tempo e é interessante, realmente é uma pergunta interessante. Por que, pastor, que a minha fé é provada? Bom, na ocasião eu trouxe ali algumas respostas para aquela pessoa no atendimento pastoral e hoje eu vou trazer aqui, certo, de uma forma, lógico, mais resumida, mas vou trazer aqui 3 chaves de sabedoria. O porquê que a sua fé é provada. Por que a minha fé é provada, pastor? Bom, fica comigo porque você vai aprender muito hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. Mas antes disso, é tradição do canal, sabe? A gente lê um texto da palavra do Senhor e eu quero ler com você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13. Olha só o que diz esse texto, para a gente já começar a analisar. Olha só, diz assim, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, olha só, mas Deus é fiel e não permitirá, grava essa palavra, que sejais tentados. Em outras traduções diz provados, tá bom? Além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou a provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Louvado seja o nome do Senhor, né, gente? Que palavra poderosa, né? Como a gente já sabe, a gente já sente um refrigério de Deus, porque a gente realmente já começa a entender que as provações que a gente está passando, o Senhor está com a gente e Ele vai dar livramento e Ele não permite além daquilo que eu possa suportar, que você possa suportar. Que coisa maravilhosa, a gente já começa a receber a palavra do Senhor e o nosso coração já começa a se alegrar, não é verdade? Mas vamos lá, gente, nós estamos aqui na série, né? Não perca a sua fé, tá bom? Exatamente, isso aqui é o 3º episódio dessa série. Se você perdeu um dos episódios, você pode ir na aba playlist, certo? Que você vai ver essa série, certo? Logo bem no começo, que nós estamos postando todos os episódios, certo? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? A grande pergunta é essa, né? Por que a minha fé é provada, pastor? Por quê? Bom, vamos lá, gente. Olha, eu quero começar dizendo o seguinte: a Bíblia ensina que as provações não são punições. Isso aqui é muito, a gente precisa realmente deixar muito claro, tá bom? A Bíblia nos mostra, nos ensina que as provações não são punições, mas são instrumentos que Deus usa para moldar o nosso caráter, para fortalecer a nossa comunhão com Ele, certo? E quando a gente enfrenta essas dificuldades, nós precisamos ter em mente que Deus está nos preparando para algo maior e nos conduzindo a um propósito que muitas vezes, quase que 99% das vezes, a gente não consegue enxergar no momento. Ai, por que eu estou passando por isso? Deus sabe, mas a gente não consegue enxergar. Por isso que é importante a gente seguir esses princípios que eu vou deixar aqui, essas chaves de sabedoria, que com certeza vai te ajudar a entender melhor, certo? A exemplo daquele atendimento que eu estava dando, né, para aquela pessoa. Por que a minha fé é provada, pastor? Então vamos lá, gente. Primeiro lugar, primeira chave, vamos lá. Olha, para termos novas experiências com Deus, exatamente, para termos novas experiências com Deus. Tem um texto no livro de Jeremias, capítulo 33, o versículo 3. Olha o que diz esse texto: clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Olha só, gente, as provações nos levam a buscar mais intensamente
a presença de Deus. E é em meio às dificuldades que nós enfrentamos que nós começamos a descobrir novos aspectos do caráter de Deus em relação à nossa vida. É através das provações que a gente começa a enxergar a fidelidade de Deus, a graça de Deus e o poder de Deus para nos sustentar em tempo de adversidade. Sabe, a visão que nós precisamos ter é que cada prova que a gente passa é uma oportunidade, grava essa palavra, oportunidade de vivenciar milagres extraordinários e experimentar o amor de Deus no nosso coração, na nossa vida, de maneira que nunca nos passou pela mente, ou realmente passou pela nossa imaginação, certo? O fato de Deus nos amar tanto e nos proteger com a sua presença, com a sua glória. Gente, como isso é poderoso, sabe? A gente olha na Bíblia, exemplo, né? Dos 3 jovens que foram jogados na fornalha de fogo. Exatamente. Veja que eles já serviam ao Senhor. Eles já eram servos do Senhor. Mas mesmo assim, gente, chegou um momento de provação na vida deles. Eles foram provados na sua fé. E eles recuaram? Não, eles não recuaram. Muito pelo contrário. Eles realmente confiaram em Deus, mesmo quando eles estavam de frente com a morte. Essa que é a realidade. E qual foi, certo? Qual foi o resultado? É que quando eles foram jogados na fornalha, eles tiveram uma experiência única com Deus, exatamente, né? Tanto que o rei, quando olhou, ele disse assim: não foram jogados 3? Aí disseram: rei, foi jogado 3, mas eu vejo 4, né? Glória a Deus. E o 4 é semelhante aos filhos, né? Dos deuses, aos filhos dos deuses, exatamente, né, gente? Então veja, gente, como Deus, ele se manifesta no momento que a nossa fé é provada. Lembra do exemplo de Daniel também, né? Que foi jogado na cova dos leões. Gente, se ele não tivesse sido jogado na cova dos leões, se esses 3 jovens não tivessem sido jogados na fornalha ardente, gente, a gente estava contando a história deles aqui. A gente estava falando sobre o livramento de Deus e as experiências que eles tiveram com Deus? Com certeza não, certo? Eles seriam mais um no meio da multidão. Então, é isso que nós precisamos entender, certo? Nós somos provados para termos novas experiências com Deus. Realmente, para termos algo de extraordinário na nossa vida, de forma pessoal. E isso vai fazer muita diferença, sabe? Porque às vezes a gente tem experiência com Deus, mas através da vida de outra pessoa, né? A gente vê o resultado na vida do A, na vida do B e na sua vida, e na minha vida, sabe? Então a gente precisa ter essa visão em relação às provações da vida. Por que a minha fé é provada? Porque Deus quer que realmente você tenha uma experiência real e pessoal com Deus. E isso vai mudar toda a sua vida. Olha só que palavra poderosa. Receba aí na sua vida, né? Toma posse, porque é Deus falando com você. Talvez você esteja vivendo isso, né? Pastor, tá muito difícil. Mas o Senhor tá contigo. Creia, não temas. Tu vai sair dessa situação com uma nova experiência com teu Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Bom, gente, vamos lá. Qual é a segunda chave, pastor? Bom, a segunda chave. Por que eu passo por tanta provação, pastor? Olha só, gente. Segundo lugar, para fortalecer a nossa vida espiritual. Exatamente. Para fortalecer. Parece assim, gente, que não faz muito sentido, né?
Pastor, mas eu já estou na prova e essa prova vem para fortalecer a minha vida. Exatamente isso. Você sabia, gente, que é nas provações que se a gente tem essa visão, lógico, né? Essa visão de crescimento, de maturidade, de experiência com Deus, é nesses momentos que a gente realmente mais cresce em Deus. Você sabia disso? Sabia que é nesse momento que a gente se fortalece, sabe? A gente vai ganhando, certo? Consistência e resistência no mundo espiritual. Gente, isso é muito sério, sabe? É aquilo que eu sempre explico aqui, é a forma como tu vê as provações da vida, sabe? E Tiago nos mostra isso de forma muito clara. Eu gosto muito desse texto. Eu quero ler com você. É Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 3. Ele diz assim, olha só o que ele diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, gente. Assim como um músculo precisa, gente, sabe, de exercício para crescer, não é assim? A pessoa, ela faz o exercício físico para o seu músculo crescer, não é assim? Bom, para ter saúde também, né? Exatamente. Bom, nossa fé, gente, é fortalecida quando ela é colocada à prova. Exatamente, gente. Sabe, quando a nossa fé é colocada à prova, pode ter certeza que você vai ser fortalecido, se você tiver essa visão, lógico. Sabe por quê, pastor? Porque Deus usa as dificuldades para nos ensinar a perseverança, a paciência e a dependência total dele. Exatamente isso, sabe? E essas qualidades que a gente vai adquirindo, certo? Nessa jornada da fé, perseverança, paciência, dependência, é que nos torna, sabe, cristãos espiritualmente mais fortes e preparados para enfrentar os desafios do futuro que nos aguarda e que nos espera. Pode ter certeza disso. A gente vê, por exemplo, a vida de Davi, né? Davi enfrentou muitos desafios antes de se tornar rei de Israel, desde lutar contra leões, contra ursos, até enfrentar Golias. Então veja que, desde da sua mocidade, ele aprendeu a confiar em Deus. E essas experiências que ele tinha com Deus antes de enfrentar Golias, depois de enfrentar Golias, é que realmente, certo, lhe preparou para liderar o povo de Deus com muita coragem e com muita fé. É isso que nós precisamos entender, sabe? Quando você entende dessa forma, como Tiago diz, né? Exatamente, sabe? Que a gente tem que ter alegria em passar por diversas provações. Por quê? Porque é nesse momento que a nossa fé produz perseverança, paciência, dependência, nos aproxima de Deus. Então, essa é uma chave que a gente precisa entender. Por que eu passo por tanta provação? Porque a minha fé é provada. É para fortalecer a sua vida. Exatamente. Fortalecer a sua vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Se não tem o teste da prova, como nós vamos realmente dar resposta da nossa fé diante de Deus e dos homens? Olha que coisa interessante, né? Portanto, se você hoje está passando, certo, por uma provação, por uma luta, por uma adversidade, aprenda isso. É nesse momento que eu vou crescer em Deus. É agora que eu estou desenvolvendo a minha perseverança, que eu vou realmente mostrar e demonstrar para mim mesmo e para o meu Deus que eu continuo fiel a Ele em todo o momento, em todos os dias
da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Olha só, gente, toma posse dessa palavra, em nome do Senhor, tá bom? Vamos lá, eu tenho a terceira chave. Porque a minha fé é provada, pastor? Então não se esqueça. Primeiro, para termos novas experiências com Deus. Segundo, para fortalecer, não é para enfraquecer, é para fortalecer a sua vida espiritual. E a terceira chave é o seguinte, olha, antes de eu falar a terceira chave, eu peço para você, gente, aperta o like aqui, ó, esse botãozinho, aperta o like, aperta o joinha, que é pro YouTube enviar essa palavra para outras vidas que precisam receber a palavra do nosso Deus. E se você não é inscrito, você já apertou? Aperta agora, não deixa para depois, aperta agora aí, não leva um segundo da tua vida, em nome do Senhor, tá bom? E se você está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, Deus está falando com você, pastor está falando comigo, realmente, como eu estou aprendendo, pastor, exatamente, essa é a intenção. O objetivo do canal Devocional Diário é trazer todos os dias uma palavra de edificação, de profundidade bíblica para a tua jornada de fé e crescimento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Portanto, faça como mais de 6.000 pessoas já fizeram. O que eles fizeram? Eles clicaram aqui, ó, nesse botão, o inscreva-se. Clica agora aí você também. Você não vai sair do canal não, pode clicar, certo? Quando você clica, vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Tu clica no sino e clica também na palavra todas. Fazendo isso, você já vai estar inscrito aqui no nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Vai receber as notificações todos os dias aí no teu celular, tá bom? Bom, gente, vamos lá. A última chave é o seguinte: por que eu passo por tantas provações, pastor? Porque a minha fé é provada. Olha só, gente, para servir de testemunho para outros. Exatamente, né? Ah, glória a Deus, exatamente, gente. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas, que você olha assim a história de vida das pessoas, né? E aí você diz assim, meu Deus, como é que ela conseguiu, né? Meu Deus, como é que ele conseguiu, né? Assim, é verdade, gente. Eu conheço tantos testemunhos que eu vou te contar. Olha, se eu olhar, quando eu olho assim, né? Quando eu olho assim, eu digo, meu Deus, Senhor, misericórdia, né? Exatamente. Mas como diz a Bíblia, né? A gente acabou de ler no começo. Deus dá a provação, né? Conforme cada um a possa suportar. E ele dá já com livramento, né? Exatamente. Mas tem caso que só Jesus, a gente olha assim, meu Deus, né? Exatamente. Então, eu posso estar vivenciando essa prova, como eu estou, lógico, eu também passo por provações, você pode estar vivenciando uma outra provação, todos nós aqui, certo? O grau de intensidade é diferente para cada um. Agora, a forma como eu vou reagir é que realmente vai fazer a diferença. A forma como eu vou me comportar, como eu vou reter certas informações, as lições que eu preciso aprender, é que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida, para realmente a gente servir de testemunho para outras pessoas. Olha o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 16. Diz assim, ó, assim brilhe, olha só, a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, olha aí, ó, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus, né? Então veja, gente, quando a gente enfrenta as provações com muita fé, com muita esperança, certo? Com muita perseverança, com muita paciência, com muita resiliência, exatamente, com muita oração, com muita leitura bíblica, gente, nós nos tornamos exemplos vivos do poder de Deus. Exatamente. A nossa história pode inspirar outras pessoas que estão às vezes enfrentando dificuldades semelhantes, né? Poxa, tem uma semelhança, parece que é praticamente a mesma coisa, exatamente. E aí Deus transforma nossas lutas que nós estamos enfrentando em testemunho, que vão glorificar o nome do Senhor e mostrar para o mundo e para outras pessoas que o nosso Deus, Ele é real, Ele é poderoso para abençoar
a nossa vida e nos dá vitória, em nome do Senhor Jesus. Portanto, essa é a palavra do Senhor hoje para você, certo? Entenda isso. As provações são oportunidades para você crescer, para você conhecer mais a Deus e pode ter certeza exatamente, e para o nosso bem, sabe? Portanto, confie em Deus durante as provações da vida e permita que elas, as provações, o aproximem ainda mais do seu propósito eterno, que é servir e glorificar a Deus por todos os dias da sua vida, enquanto você está nessa terra, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Toma posse, porque essa é a porção do Senhor para a sua vida. Vamos orar? Ore agora com o pastor, ore assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, compartilha com 7 pessoas lá no WhatsApp dela. Envia essa palavra em nome do Senhor Jesus. Quantas vidas precisam receber a palavra do Senhor? Seja esse instrumento de bênção na vida de outros, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um forte abraço para você. Logo mais eu estou de volta para mais um devocional ou um momento de oração, né? Exatamente, eu estou todos os dias às 19 horas, tá? Horário de Brasília aqui no canal, na oração Milagre Urgente. Um forte abraço, Deus te abençoe.